Salve, moçada! Bom, o tema de hoje é bastante interessante para quem gosta de fazer viagens de uma maior duração. Passeio durante o dia aqui, próximo à sua casa, se você tiver uma pane mecânica, você consegue solucionar, né? Você consegue ligar para alguém. Agora imagina você na situação de estrada, rodovia, e ficar com uma coisa que você poderia ter observado ainda na sua casa. Então, pensando nisso, vamos trazer aqui basicamente os itens que eu inspecionaria antes de fazer uma viagem. Por onde que eu seguiria esse caminho? Primeira coisa a gente observar são os fluidos. Geralmente a motocicleta tem 4 fluidos. Tem o óleo do motor, o fluido do freio, ele tem o fluido de arrefecimento e tem o fluido que fica lá na suspensão. Então a gente observa os 4 fluidos. Basicamente do motor. Uma motocicleta como essa, GS 1250, vai ter uma janela lá embaixo, que você puxa a moto em 90 graus e vai aparecer o fluido lá. Uma motocicleta como a GS 850, já é no sistema de vareta. Você vai desenroscar e ele vai observar. Em ambos o manual indica exatamente como você tem que seguir o passo a passo de esquentar a motocicleta, você tem que estar em 90 graus e tudo mais. Mas não esqueça de observá-lo isso. Em relação à viscosidade, a cor, só não deixe seu óleo ficar muito negro, né? E, claro, respeite o tempo de uso do óleo e a quilometragem indicada pelo fabricante. Bom, passando para o próximo fluido, fluido de freio. O fluido de freio geralmente está disposto numa janela que tem na parte frontal da motocicleta e tem outra janela que acontece aqui na parte da retaguarda da motocicleta. Em ambos existe uma janela de observação, que você mexendo você vai ver a cor do fluido. Geralmente tem viscosidade marrom, um alaranjado um pouco para morto, então você verifica se aparece na janela. Apareceu, não tem nenhum vazamento aparente, o óleo, o fluido está lá no canto. Um outro fluido que a gente tem que observar antes da viagem, fluido de arrefecimento. Cada motocicleta também tem uma janela e onde observá-lo. Se você pegar a GS 1250, existe uma abertura aqui na lateral dela, que você vai conseguir facilmente acessar e observar ele. Geralmente ele tem uma cor ou azul ou rosa, dependendo do aditivo que utilizam, e você observa, tem o mínimo e o máximo. Você olhou, está entre o mínimo e o máximo, ok, esse fluido está observado e inspecionado. Um fluido que pouca gente observa, que a gente não tem no medidor, a gente observa só se tem algum problema nele, é o seguinte, ó, o fluido da suspensão dianteira. Ele está aqui dentro dessa parte superior e ele não pode sujar a inferior, que é o cilindro. Existe um retentor. Se o retentor estiver em bom funcionamento, ele não vai deixar o óleo descer e não vai apresentar. Como é que eu sei que eu tenho algum problema lá no retentor? Quando eu observo alguma marca de um fluido, de um óleo lá, e muitas vezes com subir e descer, ele acumula sujeira em um anel. Então eu observei lá minha suspensão dianteira, ela está sequinha, meu cilindro está normal, o fluido está bem. Bom, acabamos a inspeção nos 4 fluidos. Vamos observar agora uma inspeção em um item muito importante e grande da motocicleta, que são os pneus. O que é que eu observo quando eu chego no pneu da motocicleta? Inicialmente você observa as características gerais do pneu, né? Você tem que ver se ele tem algum desgaste, você tem algo rachado, se tem alguma coisa estranha ao pneu. Não tendo, observou ali a calibragem, está encerrado essa pane. Quando é que eu calibro o pneu da minha motocicleta? Geralmente se calibra o pneu com a moto ainda fria. Então, no primeiro posto próximo à sua casa é o local ideal, para não deixar que o pneu esquente e você venha a perder esse parâmetro de calibragem. Observei o pneu, vou observar um elemento que fica muito próximo a ele, que é o sistema de freio. O sistema de freio ele é composto por pastilhas e discos. Geralmente um disco, quando você troca as pastilhas com a regularidade correta, indicada pelo fabricante, ou seja, depende do nível de desgaste dela, ele dura muito, dura bastante um disco de freio. Mas aí o que eu observo na pastilha? Geralmente o fabricante, ele indica ali entre 4 e 5 milímetros, uma espessura pequena, que você olha por cima aqui da janela e vai conseguir observar. Você, tanto o dianteiro como o traseiro, você observa lá e vê o nível do desgaste da pastilha. Uma outra coisa que eu posso observar é se o desgaste dos dois lados da pastilha, seja a pastilha direita e a pastilha esquerda, se eles estão iguais. Se ele tiver um desgaste diferente da pastilha direita para a esquerda, quer dizer que o caliper, que é aquele sistema que faz o bombeamento e voltando o cilindro, pode estar sujo. Como ele está sujo, os pistões eles vão e voltam de uma maneira irregular, desgastando mais um lado do que o outro, diminuindo inclusive sua eficiência de pilotagem. Então, observou a pastilha, observou o disco, ok, a gente pode então ir para outro elemento da motocicleta, que é corrente ou cardan. O que é que eu observo no cardan? Você tem que observar se o cardan apresenta algum tipo de vazamento
se ele tem alguma sujidade esquisita ou se a borracha que separa uma peça da outra está bem encaixada. Observou isso? Está tudo ok? Beleza, posso seguir viagem sem estresse. O que é que eu observo na motocicleta que tem corrente? Eu tenho que ver, por óbvio, o nível de desgaste geral dela, coroa e peão, se eles estão ok, e eu tenho que verificar se a folga é a folga que o fabricante indica, que geralmente é entre 1 e 2 centímetros. Ela tem que trabalhar, ela não pode estar totalmente rígida, ela também não pode trabalhar demais, porque ela pode ficar soltando durante a pilotagem e você ter um acidente muito grave. Observou então a situação geral da correia corrente ou do cardan, a gente vai para uma parte que é um pouco mais elétrica. Como assim uma parte elétrica? A parte mecânica está sanada. Os óleos, observamos, sistemas de freios conferidos, sistema de transmissão conferido. Então a gente vai para a elétrica. Liguei o painel da minha motocicleta. Quando eu ligo o painel, ela geralmente acende vários tipos de luzes. Luzes amarelas, verdes ou azuis e luzes vermelhas, né? Todas elas acionam. O que é que eu tenho que verificar? Quais são os meus medos? Não ter nenhuma luz vermelha indicador no meu painel. Geralmente a luz de óleo ou luz de carregamento, luz de bateria. Observei essas duas luzes, não existem? Ok. Se alguma luz amarela tivesse acesa, que tem alguns avisos, geralmente as motos de hoje em dia elas já aparecem avisos de fato, indicam até qual sensor que está com problema. Erro na leitura do sensor de suspensão, do ABS ou de controle de tração. Então você consegue inclusive levar, quando o problema é em um desses sensores com luz amarela, ele manda você levar ela para uma oficina autorizada para que você verifique o reparo. Por fim, são as luzes verdes, né? Verdes ou azuis, que indica luz alta, luz baixa, neutro, são coisas de operação da motocicleta. Observe essa parte elétrica, está tudo ok? Vou ligá-la. Liguei, funcionou, uma coisa me deixa clara, minha bateria está boa. Se resume a isso, minha inspeção na bateria, olha, como eu digo, para um dia a dia, para o uso urbano, está ok. Mas para que eu faça uma viagem longa, eu levaria ela na oficina autorizada, pediria para observar duas coisas: sistema de carga da motocicleta, ou seja, se durante o uso ela está entregando a recarga da bateria necessária para que ela se mantenha em operação, e dois, eu verificaria a amperagem da bateria, que vai me indicar a vida útil dela. Quando se liga, o CCA dela pode baixar ou pode continuar ali no bom nível. Então eu observaria a bateria nisso e pediria uma limpeza de polos e um reajuste. É muito normal, numa viagem de longa duração, com o trepidar da bateria, alguns parafusos soltarem. Então, por vezes, a pessoa fica com pane na estrada, a moto não liga mais, e simplesmente um parafuso que liga os polos da bateria à motocicleta se soltou e você ficou sem o sistema de carga. Feita essa parte elétrica, ligou, rodou, é a hora que eu observo minha parte de iluminação. Vou lá, vejo minha luz de posição, luz alta, luz baixa, vejo minha luz de freio, vejo minha luz de posição, confiro as setas e, se tudo estiver em funcionamento, basicamente estou pronto para viajar. Eu conferi os óleos da minha motocicleta, conferi sistema de freio, conferi sistema de tração, conferi pneus, conferi a parte elétrica e fiz a parte de iluminação. Isso é o básico para que você faça uma boa viagem, uma viagem segura, você indo e voltando para casa tranquilo, em paz. Obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Para ficar por dentro de mais informações como essa, continue seguindo nosso canal. Tamo junto!